Olá, meu nome é Felipe Oliveira, eu estou aqui para te ajudar a se tornar um agilista. No vídeo de hoje eu estou aqui para explicar para vocês um conceito que muita gente fala sobre, pouca gente faz, ou quando faz, às vezes faz de forma errônea, né, ou de forma equivocada, melhor dizendo. É um tipo de prática que está dentro do Kanban, está na raiz ali do Kanban, está no dia a dia de quem trabalha muito com o Kanban, com as práticas do Kanban, e que eu acho que, na minha experiência e no meu dia a dia, ajudam muito a conseguir gerenciar melhor as demandas e como que a gente consegue diminuir gargalos no nosso dia a dia, que é falar de gestão de work in progress, falar de work in progress, tá? Então nesse vídeo eu vou ensinar para vocês um pouquinho sobre o que é o tal do work in progress, como que ele funciona e como que ele pode te ajudar aí no seu dia a dia. Vamos lá? Legal. Work in progress, pessoal. Primeiro, antes de eu falar sobre gestão de work in progress, limitar work in progress, tudo isso que a gente escuta por aí, é preciso entender o que é work in progress, o que é o trabalho em progresso. Essa é a primeira coisa, na verdade, que você precisa definir, né, o que significa trabalho em progresso. E eu acho que você já tem uma noção do que é o trabalho em progresso. Né? Tudo aquilo que você iniciou, que você investiu tempo, investiu dinheiro, investiu atenção de alguma forma, que você iniciou, né, mas ainda não concluiu. É como se eu fosse chamar isso de estoque. Né? É o estoque do trabalho do conhecimento. Aquilo que eu já comecei, aquilo que eu já comecei de alguma forma, iniciei de alguma forma e ainda não entreguei na mão das pessoas, não entreguei na mão do meu cliente. Né? Então aquele PPT que o seu chefe pediu, que o seu líder pediu, o portão da sua casa que você ainda não consertou, você comprou o material, mas ainda não consertou. Ou até mesmo, pegando o exemplo do Paulo Caroli, né, é o whisky que você começou a tomar ali, junto com outros três, e estão os quatro abertos ao mesmo tempo. Tá? Ou então, melhor, né? Aqui vocês estão vendo vários livros, os 5 livros que você está lendo ali ao mesmo tempo. Você lê um, depois lê um pouquinho do outro, depois lê um pouquinho do outro. Né? Ou seja, você tem ali um trabalho em progresso. E a quantidade de trabalho em progresso que é suportada dentro de um fluxo de trabalho, seja ele um fluxo de trabalho com itens físicos, né, com o trabalho significando um item físico, ou um item mais do conhecimento, por assim dizer, você precisa ter uma perspectiva de como que o seu fluxo trabalha com aquela quantidade de trabalho em progresso. Por exemplo, a gente falou de livro. Para eu conseguir manter um ritmo de leitura adequado, eu sempre mantenho 1 a 2 livros por vez, tá? Porque se eu tentar aumentar essa quantidade, eu acabo me perdendo, eu não consigo ler muita coisa. Putz, Felipe, pode ser que você tenha que pegar um pedaço de um livro? Pode, mas é uma leitura específica, né? No meu caso, se eu inicio um livro, eu provavelmente, se eu iniciar alguns outros 2 ou 3, eu vou ter um problema, tá? Porque eu vou tentar focar em vários livros e não vou terminar nenhum, beleza? Ok, então, entendendo o que é work in progress, você precisa entender no seu trabalho aí o que é trabalho em progresso. Muita gente que trabalha aí com desenvolvimento de software, com algum tipo de aspecto orientado a serviço, né, você vai ter questões abstratas sobre um item. É um card no gira, é um bug, né, tem diversas coisas aí que você consegue analisar como um item. Tá? Então, cada item de trabalho ele pode ser representado como work in progress. Beleza? Segundo ponto aqui que eu acho que é importante você ter como perspectiva. Toda vez que você fala de trabalho em progresso, você considera esse trabalho em progresso a partir de um ponto. Né? Uma demanda não nasce e ela se torna trabalho em progresso. Então, se você comprar um livro hoje, você comprou esse livro, ele se tornou um trabalho em progresso? Não. Né? Então, ele tem um ponto de partida, um ponto de entrada no teu fluxo de trabalho. Isso pode ser chamado de ponto de compromisso. Então, na hora de você estar aí no dia a dia, você precisa compreender qual é esse tal ponto de compromisso, tá? Ou seja, em que momento que essa demanda se tornou em progresso. A mesma coisa que o momento que ela deixou, tá? Que o momento que ela sai do teu fluxo de trabalho, ela sai quando você entrega para produção, para o seu cliente, quando alguém valida, quando o seu cliente, normalmente a validação nesse caso precisa ser do cliente. Então, que momento que ele sai é importante para que você consiga ter a real contabilização. Tá? Em muitos cenários no dia a dia, as pessoas consideram work in progress a partir lá na coluna de em progresso do time. E eu aconselho você a repensar esse cenário, tá? E muitas vezes o compromisso não é ali no in progresso, muitas vezes é lá atrás, lá no upstream, lá no refinamento, né? Através desse contexto, você precisa esclarecer isso para as pessoas para que você saiba medir esse work in progress, tá? Legal, você já entendeu agora o que é work in progress, como que ele funciona no seu dia a dia.
E você já analisou isso lá na tua realidade, o que é work in progress e o que não é, tá? E agora, por que a gente fala tanto de work in progress? Né? Porque isso reflete diretamente, né, na eficiência do teu fluxo de trabalho, na velocidade com que você entrega coisas. Né? Em vídeos anteriores, a gente falou sobre um negócio chamado lei de Little. E a lei de Little, ela ajuda vocês a entenderem como é que funciona a relação entre o work in progress, o tempo de entrega de um item e quantos itens você consegue entregar por um determinado período. Tá? E o work in progress, nesse caso, influencia diretamente nisso. Essa fórmula matemática prova que quanto maior o seu work in progress, ou seja, quanto mais coisas você tentar gerenciar e executar ao mesmo tempo, maior o tempo que você leva para realizar aquela entrega. E, consequentemente, dentro de, por exemplo, vamos usar um período de uma semana, você vai entregar menos coisas por semana. Tá? Então, esses três números são conectados. Né? Quanto mais coisas eu tento executar ao mesmo tempo, mais tempo eu levo e menos coisas eu entrego no tempo. Tá? Então, quando eu falo de gerenciar o work in progress, eu estou tentando encontrar um equilíbrio dentro desse cenário, onde medir o work in progress e limitar, gerenciar esse work in progress vai me ajudar a identificar onde que eu posso encontrar oportunidades para melhorar tanto o tempo de entrega quanto a quantidade de itens que eu entrego no tempo. Legal? Ah, Felipe, mas o que significa limitar o work in progress? Né? Então vamos pensar o seguinte, vamos pensar que você está no dia a dia do seu time, seja um time de desenvolvimento, um time de um serviço específico, tá? E nesse dia a dia que você está, o time desenvolve várias coisas ao mesmo tempo, e chegam várias coisas, tem melhoria, tem feature nova, tem bug, né? Se você está trabalhando com marketing, por exemplo, tem uma arte, tem uma configuração, tem uma landing page, tem várias dessas coisas que chegam aí ao mesmo tempo, tá? Várias desses tipos de demandas aí. E dentro do seu fluxo, você tem uma capacidade finita para processar esses itens, né? Independente do ponto que você começa, e você sabe que dentro do seu fluxo de trabalho existe uma capacidade finita para entregar essas coisas, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um time de 4 pessoas, essas 4 pessoas elas vão conseguir entregar uma quantidade X de itens por semana. Tá? E se eu aumentar a quantidade de itens que eles estão tentando executar ao mesmo tempo, essa quantidade de itens pode aumentar ou diminuir. Tá? Então, por exemplo, esse time de 4 pessoas, vamos dizer que eles, por semana, conseguem entregar 4 itens por semana. Então, vamos falar que eles entregam 4 itens por semana. E, ao mesmo tempo, em processo, durante todo o fluxo de trabalho desse time de marketing, por exemplo, rodam ali mais ou menos 8 itens. Tá? 8 itens entre o momento em que eles se comprometem com aquela demanda até o momento que ela sai do fluxo, eles têm ali um total de 8 itens. A primeira coisa que você tem que fazer não é assumir nada, tá? Não é presumir algo sobre esse número. Esse número é bom, esse número é ruim, você vai ter que analisar isso com alguns outros números. Você vai ter que entender, por exemplo, quanto tempo os itens gastam em cada coluna dentro desse processo, em cada etapa no processo, nesse fluxo de trabalho desse time. Você vai ter que analisar quanto tempo o time gasta em etapas que são de execução, que são trabalho, e etapas que são fila, que o card está esperando, que o trabalho está esperando para ser executado de fato. Mas você precisa entender um pouco desses números. E essa quantidade de itens aqui, 4 itens por semana, talvez você tenha que esmiuçar um pouco mais. Né? Qual é o período? Qual é a variação desse número? Existem tipos de itens diferentes, existem itens que ficam bloqueados durante esse processo aqui, por isso que eles não têm uma maior quantidade de entrega. Tá? Então você nunca vai conseguir analisar o work in progress apenas sozinho. Tá? Você vai ter que entender um pouquinho mais como que esses outros números funcionam para saber como gerenciar esse work in progress. Tá? Então, primeira coisa, entenda o contexto do seu time. Olhe, vê como é que funciona esse processo, o fluxo de trabalho, quais são os serviços que estão sendo trafegados aqui dentro, quantos itens eu entrego por semana, quanto tempo eu levo para entregar cada item, independente de quando eu entrego por semana ou não. Né? Com base nisso, você vai começar, com base nesses números que eu falei, quanto tempo eu gasto por etapa, né, desse fluxo, você começa a identificar um negócio que é o gargalo. Tá? O gargalo, pessoal, é como se fosse uma restrição. Tá? E para quem já leu aí um pouquinho sobre a teoria das restrições, sabe que existe pelo menos uma restrição dentro de um fluxo de trabalho. E essa restrição ela é um elemento que pode impedir ou limitar a sua capacidade de progredir, de alcançar um objetivo, de alcançar um resultado. Tá? Felipe, como assim uma etapa, uma restrição? Eu não entendi. Pensa assim, ó, você viaja
para lugares, né? De avião, de ônibus, você vai para o exterior ou para uma cidade do Brasil. E concorda que quando você vai para essa região, você vai para a Bahia, por exemplo, se você está em São Paulo, se você vem para São Paulo, se você está na Bahia, você tem um tempo limitado para passar aqui, certo? Você tem uma semana, 2 semanas para passar em São Paulo, para passar na Bahia, para passar no Sul, né? Então você tem uma semana de viagem. Essa uma semana é a sua restrição. Tudo que você quer fazer tem que caber dentro dessa uma semana. Mesma coisa se alguém aí viaja para o exterior, né? Você vai viajar lá para Nova York, você vai viajar lá para Inglaterra. Você tem, por exemplo, um orçamento que você pode gastar lá, né? Para não ficar sem dinheiro, não ter que ficar gastando cartão de crédito. Ou se você vai gastar em cartão de crédito, você tem um limite para esse cartão, né? Pode ser o limite imposto pela própria operadora ou um limite seu que você não quer gastar. Então, isso é uma restrição para você. É o que limita a sua capacidade de compra ou de visitas, né? Em passeios, a partir daquele orçamento fixo. Tá? Então, toda restrição, ela trabalha dessa forma e você tem essas restrições presentes no dia a dia. Quando a gente fala de um fluxo de trabalho, em muitos contextos, não necessariamente em todos, a restrição está no fluxo. Tá? A sua restrição está em alguma etapa do fluxo de trabalho. E aí, quando você começa a entender como que funciona esse fluxo, todas essas métricas que a gente falou aqui, e principalmente quantos itens esse time, esse fluxo de trabalho consegue processar ao mesmo tempo, ou seja, quantos itens eu permaneço entre o ponto de compromisso e o ponto de entrega, você vai começar a entender e experimentar até quais ações você pode ter para resolver problemas dentro desse time. Então, por exemplo, vamos dizer que num processo de marketing eu tenho ali uma etapa de validação interna, né? Uma coleta de feedback dentro da empresa. E essa coleta de feedback, ela sempre está na presença de um analista de marketing e pelo menos 2 pessoas de outras áreas. Então você tem demandas que estão esperando essa validação interna e você tem demandas que estão sendo validadas. Então, no time de 4 pessoas, vamos dizer que você tem 2 demandas sendo validadas agora, nesse momento, e tem 5 demandas esperando uma validação. Tá? E a frequência com que eu libero itens validados, né, não é a mesma com que chegam itens para serem validados. Tá? Então, eu valido mais devagar do que eu trago itens para serem validados. Então, pode ser que ali naquela etapa, na hora que você analisa, você veja ali que o tempo que um card permanece naquela etapa seja maior, seja grande, comparado com outros. Então, ali talvez você tenha um gargalo, quer dizer que eu provavelmente desenvolvo mais a landing page do que eu consigo validar. Tá? Então, talvez eu tenha que estabelecer algum limite ali dentro e ver se eu, por exemplo, vou falar que naquela coluna só entram 2 itens a serem validados por vez, tem que ver o que vai acontecer. Você tem que experimentar, ver se isso vai expor o gargalo ou se isso vai começar a te dar informações sobre como você pode resolver esse gargalo. Beleza? Tá, Felipe, mas me diz uma coisa, isso é incoerente. Se eu estou na coluna de validação lá, eu coloco lá uma limitação, né? X itens que eu posso validar por período. Eu posso só validar 2 itens. Isso não é incoerente, Felipe? Eu não estou ali tendo um probleminha, né? Talvez eu esteja colocando algo que gere gargalo para mim, porque agora eu não posso mais puxar tanta coisa. Pois é, isso é um problema, realmente. Você está causando um estresse ali no teu ambiente, você está causando uma dor nas pessoas, porque as pessoas vão, Felipe do céu, tem um monte de coisa para fazer, eu não sei aí para onde que eu vou, meu Deus, e agora? Pois é, tô até bagunçando o cabelo aqui, né? Pois é, você vai causar isso no seu dia a dia. E esse estresse que a gente está falando aqui de, putz, se eu limitar, as pessoas vão ver as demandas ali acumuladas, tal, é necessário isso, tá? Claro que você vai ter que ter uma abordagem que combine com as pessoas, que elas enxerguem que existe isso, que isso é proposital, que isso é para poder ajudar. Você precisa explicar isso para essas pessoas, senão elas vão te xingar, né? Senão elas vão querer, por exemplo, voltar, não precisa limitar. Só que nessa de não precisa limitar, você causou um incômodo já, né? Então, tem que tomar um certo cuidado. Não estou dizendo que você não tem que fazer, só cuidado com a abordagem na hora de levar esse work in progress, tá? Tá, Felipe, então quer dizer que se eu limitar o work in progress eu resolvo os problemas? Não. O work in progress não resolve o problema, ele te ajuda a resolver. Tá? Você limitar a quantidade de trabalho que está ali, você está tentando ajudar as pessoas a mostrar qual é a capacidade real daquele fluxo. Tá? Ao invés de você tentar
forçar a demanda, você vai perceber que o que dita, na verdade, é a capacidade. Então, você está tentando mostrar para as pessoas qual é a capacidade daquele fluxo, através de mecanismos que experimentam esse número. Então, putz, Felipe, o work in progress ideal é o número 5? É a quantidade de pessoas? Não, é o seu sistema vai dizer isso. Então, você vai ter que aplicar esse limite, seja na entrada de demanda, seja numa coluna dentro do seu processo, para que você identifique qual é o real work in progress, consequentemente, qual é a capacidade desse fluxo. Antes que eu encerre esse vídeo aqui, e eu espero que esse vídeo tenha sido proveitoso para você, que eu tenha conseguido explicar e te fazer entender o que é o Work in Progress, como que você pode usar isso no dia a dia, eu preciso dar para vocês alguns cuidados, algumas dicas, né? Primeiro, o Work in Progress não vai resolver todos os seus problemas, tá? Quando você fala de gerenciar o Work in Progress, você está falando que eu estou tentando identificar gargalos, estou tentando respeitar a capacidade do meu fluxo de trabalho, estou tentando principalmente entender como que ele funciona para conseguir torná-lo um pouco mais previsível, mas ele não vai resolver todos os seus problemas, tá? Segundo ponto, quando você está falando de limitar o trabalho que passa por um processo, você tem uma expectativa de alguém lá atrás. Então, lá no seu upstream ou no ponto de compromisso, alguém gera uma expectativa sobre aquela demanda. Tá? E nessa de gerar expectativa, você talvez tenha que conversar um pouquinho com essas pessoas, a mostrar que aquele trabalho de restringir um pouquinho mais quando que as coisas começam, na verdade vai ajudar a fazer com que as coisas sejam concluídas de forma mais rápida, porque você vai identificar os problemas e os gaps inerentes àquele processo. Tá? Mas as pessoas muitas vezes se iludem, elas acham que porque eu puxei o item eu vou concluir mais rápido. Pode ser que até eu faça isso, porque eu priorizei aquele item, mas aí eu faço com que outro também demore para ser concluído, então tem que tomar cuidado. Tá? Quanto mais a gente tenta extrapolar a capacidade de um fluxo de trabalho, mais fica claro que ele não vai conseguir entregar aquilo que você precisa. Tá legal? Então tenha esses cuidados. E uma dica número 3 aqui, na hora de você medir o Work in Progress, não use esse número sozinho. Quando eu falo sozinho é com relação a números em si, então analise outras coisas em volta, mas principalmente tenham pessoas à sua volta que corroborem essa sua iniciativa, essa sua abordagem para conseguir ajudar as pessoas. Tá legal? Legal, galera. Acabou o nosso vídeo, legal. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero que eu tenha sido claro para você. Se por acaso ficou dúvida, ficou confuso, ficou complexo, Felipe, não gostei desse vídeo, você está falando de um jeito que eu não consigo entender. Não tem problema, eu te explico, eu te ajudo, me manda aqui mensagem. Muita gente consegue me achar aí em diversas redes sociais, então manda sua dúvida e eu faço aqui uma explicação adicional para você. Tá? Curte esse vídeo, se inscreve nesse canal e principalmente compartilhe com as pessoas, mostra esse vídeo para outras pessoas para que elas consigam entender o benefício de trabalhar com esse tipo de gestão. Grande abraço.